Meu nome é Vânia de Castro Veloso, tenho 60 anos e nasci em Fortaleza, Ceará, mas já estou aqui em São Paulo há mais de 50 anos. Então me considero paulistano. Quando vim de lá eu tinha 4 anos de idade, vim com meus pais, 2 irmãos, e foi uma vida bem dura. Trabalhei, estudei, trabalhava o dia inteiro como secretária de uma grande empresa e à noite eu fazia colegial, depois fiz faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Moema, fiz letras, fiz pedagogia, fiz tudo curso na área de educação, fiz supervisão escolar, administração escolar, sou também especialista em educação infantil. Bom, durante 32 anos e meio, que eu gosto desse meio, que é muito importante, eu trabalhei dando aula e antes eu tinha trabalhado 10 anos como secretário executivo, como eu já falei anteriormente. Depois que me formei, resolvi dar aula e me aposentei dando aula. E depois que eu me aposentei, para não ficar sem muito o que fazer, porque só cuidar de casa não tem muito sentido, uma pessoa que sempre foi ativa, dinâmica, eu resolvi fazer o curso de psicologia. E estou terminando neste ano. Foram 5 anos duros, difíceis, porque tem que acordar cedo, tem que cumprir muitas atividades, estágios, e realmente é cansativo, mas foi uma profissão que eu escolhi nessas alturas do campeonato por livre e espontânea vontade. Eu sempre gostei de habilidades sociais, de lidar com o ser humano, de conversar com ele, saber das suas angústias, das suas alegrias, dos seus bons e maus momentos. Então eu acredito que eu ainda vou me dar muito bem nessa profissão, apesar de já estar na terceira idade, porque foi algo que eu fiz por amor. Então a gente aprende muito mais e aprende melhor, e também conta muito a experiência de vida, que eu já tive em cuidar dos meus pais, em cuidar da minha família em geral. Me casei aos 27 anos de idade com o João Paulo, que é um advogado. Logicamente que eu não ia fazer uma escolha ruim. Eu acredito que fiz uma ótima escolha. Ele é uma pessoa muito, muito inteligente, muito amoroso, gosta muito de cuidar da família e a gente se dá muito bem. Estamos casados há 32 anos. Claro que a gente sabe que quantidade nem sempre é qualidade, mas no meu caso é mais qualidade do que quantidade. E se eu tivesse que me casar de novo, com certeza eu me casaria com a mesma pessoa, porque ele é uma pessoa muito especial, muito inteligente, como eu já disse, e eu o amo. É difícil um casamento durar muito tempo, E hoje em dia as coisas são muito superficiais, joga-se fora um relacionamento por bobagens, por às vezes pequenas mentiras do dia a dia. Mas o casal tem que ser, além de ser casado, ele tem que ter admiração um pelo outro, e essa admiração tenho certeza que é recíproca. Nós nos gostamos e estamos felizes. Claro que existem brigas em alguns determinados momentos, por desencontro de ideias, mas isso é natural, faz parte do ser humano. Me levanto às 5 horas da manhã, tomo meu banho, meu café, e 6h10 eu estou saindo para chegar na faculdade antes, claro, que ela inicie. Como o trânsito de São Paulo é muito complicado e difícil, se eu não sair nesse horário 6h10, eu vou chegar com certeza atrasada na faculdade. E lá eles têm por norma, por rotina, fazer chamada dos alunos, e alunos faltosos são reprovados por falta. Então, como eu sou uma pessoa assídua, eu não gosto de faltar, muito difícil faltar às aulas. E por isso se torna cansativo. Mas, por outro lado, me dá muito prazer pelo fato de eu estar convivendo com pessoas mais jovens, com professores doutores que passam muitas coisas interessantes e importantes
para a cultura geral e para o aperfeiçoamento da profissão de psicólogo. Também estava me esquecendo, eu fiz também durante 3 anos, aos sábados, psicanálise, que me formei e vou juntar os conhecimentos das áreas para poder trabalhar e ainda ser útil à sociedade de alguma forma. Minha filha, ela não é filha biológica, mas ela é uma filha mais do que biológica, porque ela é a filha do coração, é a filha do amor, da afeição. E, logicamente, né, sem a permissão do nosso pai, nosso mentor maior, que é Deus, ela não estaria em nossas mãos. Ela, na verdade, ela é filha biológica da minha prima, e por percalços da vida, né, e por desejos da gente, que nós a criamos desde pequenininha, ela acabou vindo de forma definitiva aqui para nossa casa, o que nos deixa muito felizes e também preocupados, porque criar uma pessoa no mundo de hoje é difícil. Mas eu acredito que ela está num caminho bom e certo, e ela sempre contará conosco nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Foi muito importante eu exercer essa maternidade, né? Porque ela faz a gente amadurecer. A gente sempre aprende muito com os filhos. E aprende na vida, aprende com todas as pessoas. Todas elas têm algo para nos passar de positivo. Seja conhecimento de criar uma garota, eu queria ter mais uma, mas não foi possível. Na época que liberaram a criança para gente, meu pai estava muito doente, estava já na fase terminal, e a sensação que eu tive é que eu iria trocar uma criança pelo meu pai. Então isso daí mexeu comigo na época e eu resolvi não adotar. Aliás, eu e meu marido resolvemos não adotar. O nordestino tem um sonho, né, de vir para o sul, até falo sul, mas na verdade é sudeste, para tentar ganhar vida e poder sustentar a família. Meus pais não tinham estudo, não tinham nenhuma profissão definida, então sofreram muito ao chegar aqui em São Paulo. Tiveram que se submeter a empregos mais humildes, mais simples, porém sempre com honestidade, com muita vontade de progredir e de dar estudo para os filhos, uma boa educação. Tive também 2 irmãos, um mais velho do que eu, que faleceu por último agora, e um irmão mais novo que faleceu aos 20 anos em acidente de carro. Então, isso chocou muito a minha mãe, ao meu pai, porque os pais nunca esperam enterrar os filhos, e sim, é o contrário, os filhos é que enterram os pais, né? E isso aconteceu e minha mãe ficou muito deprimida, meu pai também. E talvez seja até por isso que eu tenha resolvido fazer psicologia, para entender momentos como esse e outras coisas também que acontecem na vida do ser humano. Mas na época eu fiz o que foi possível, né, para consolá-los, para ajudá-los. E acredito que fui uma boa filha, porque a gente não pode fazer o impossível, né? O impossível só Deus é que pode fazer. E não estamos mais na época dos milagres, infelizmente. Então, no momento, a minha família se resume em a minha filha, meu marido, tenho 2 sobrinhas, um sobrinho e uma cunhada. E alguns parentes, não, aliás, vários parentes em Fortaleza, que inclusive eu não conheço todos, porque em geral o nordestino tem muitos filhos. E se espalham, né, pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Porque o nordestino dizem que ele é o cigano brasileiro. Então, para concluir, eu gostaria de passar a seguinte mensagem. E se as pessoas tiverem boa vontade, persistência, perseverança e quiserem progredir, elas têm que estudar, têm que trabalhar, têm que se dedicar. Não é só, claro que o lazer é muito importante, mas a gente tem que se dedicar se quiser progredir. Eu me considero uma guerreira, porque mesmo aos 55 anos de idade eu comecei a fazer psicologia,
já fiz 60 e estou finalizando meu curso, muito feliz porque consegui fazer algo que me deu muito prazer, porque agora é o momento de fazer coisas por prazer e não por obrigação. Quando a gente tem que arrumar serviço, emprego para sobreviver é uma coisa. Quando você faz já numa situação financeira já estabilizada, é melhor e mais a aprendizagem flui melhor. Tudo fica melhor. Então, eu agradeço a Deus, agradeço aos meus pais, agradeço ao meu marido, que me proporcionaram eu ter essa vida de luta, é verdade, mas também de muito carinho, de muito amor e de muita alegria. E é só.